Amigas e amigos ligados no canal A Mil por Hora com Rodrigo Mattari, estamos chegando e você é muito bem-vindo para essa quinta-feira de TBT, o dia da recordação em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. Dizem que recordar é viver, então vamos reviver a trajetória de um piloto que marcou época no automobilismo, que deixou saudades, porque completou-se há 48 horas, há 2 dias, 35 anos do seu precoce desaparecimento. Eu falo de Didier Joseph-Louis Pironi, a personagem do TBT dessa quinta-feira. Pironi, que nasceu em Villers-Cresnes, uma cidade de pouco mais de 9 mil habitantes na região da Seine-de-France, numa comuna chamada Seine-de-France, e que teve um meio-irmão chamado José Dolem, que foi também piloto de competição. O José foi 8 anos mais velho que o Didier Pironi, nascido em 44, o José, e o Pironi em 18 de março de 1952. O pai queria que os dois trabalhassem como engenheiros, o Pironi estudou para tal, inclusive foi engenheiro graduado, mas a vocação daquele lourinho amável, calado, simpático e extremamente talentoso ao volante eram os carros de competição. E lembro que a França, a partir dos anos 1960, ela revelou aos magotes uma legião de bons pilotos. Não digo assim que todos foram bons, porque alguns não vingaram, mas a grande maioria, com o apoio de estatais como a Elf e também de petrolíferas como a Shell, conseguiram vingar no automobilismo internacional. François Cévert, Patrick Depailler, Jacques Laffite, Patrick Tambay, René Arnoux, Alain Prost, Jean-Pierre Jabouille, nossa, uma quantidade incrível de pilotos franceses. Isso eu estou falando dos que chegaram à Fórmula 1, Jean-Pierre Jarier, e alguns outros menos votados, tipo Jean-Max, François Mazet, blá blá blá. Henri Pescarolo, claro, também chegou à Fórmula 1. É claro que nem todos por esses programas de desenvolvimento e revelação de jovens pilotos, mas o Pironi sim. O Pironi tinha 20 anos quando cursou e ganhou o Volant Elf em 72. Fez a escolinha em Paul Ricard de pilotagem, ganhou o Volant Elf e foi para a Fórmula Renault. E da Fórmula Renault ele se tornou um rato de autódromo. O Pironi era visto com grande frequência na pista de Le Castellet, acompanhando tudo o que fosse de automobilismo, inclusive os testes de Fórmula 1, de um modelo bem estranho de competição que tinha uma tomada de ar enorme. Era o Ligier Matra. Ele assistiu aos testes do JS5, o carro que foi guiado por Jean-Pierre Beltoise primeiro e depois por Jacques Laffite, com vistas ao Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 76. O Pironi, nesse ano de 76, ganhou a Fórmula Super Renault, que existia antes da Fórmula 2, era quase que uma Fórmula 3 anabolizada lá no automobilismo francês, e por conta das suas ligações com a Elf, o Pironi é levado para o programa de Fórmula 2 da equipe de Renato Tico Martini, onde ele seria o segundo piloto do René Arnoux, que era um piloto que ficara na Fórmula 2 para tentar o salto à Fórmula 1. E era um período de domínio dos carros e pilotos franceses. Lembro que em 76, os 4 mosqueteiros, não necessariamente nessa ordem que eu vou falar, Jabouille, que foi o campeão, Patrick Tambay, René Arnoux e Michel Leclerc, ficaram com as 4 primeiras posições do campeonato, com modelos Elf 2J e Martini. A Martini ficou como equipe oficial, a Caution absorveria o espólio da equipe Elf que o Jabouille tocava, e com a Martini, o Arnoux foi campeão, Ed Cheever foi vice e Didier Pironi foi terceiro colocado do campeonato europeu, inclusive vencendo uma prova em Portugal, no circuito do Estoril. Entre mentes, o Pironi venceu a prova de Fórmula 3 disputada em Mônaco. E essa corrida, por ser preliminar do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 de 77, essa prova era vista por todos os chefes de equipe. E um que era um emérito descobridor de talentos enxergou no Pironi algum potencial. Seu nome? Ken Tyrrell. E é Ken Tyrrell quem leva Didier Pironi com o aporte da Elf para a Fórmula 1 em 1978. Pironi tinha 25 para 26 anos e faz a sua temporada de estreia com o Tyrrell 008, andando ao lado do Patrick Depailler, que já tinha uma experiência considerável de Fórmula 1 e era 8 anos mais velho que o Didier Pironi e tinha estreado na categoria
no final de 72. Se os resultados do Pironi não foram tão animadores, embora ele tenha mostrado relativos progressos no seu primeiro ano de novato, a grande recompensa da carreira do Pironi vem em junho, com a disputa das 24 horas de Le Mans, que naquela época não eram coincidentes com a Fórmula 1. E muitos pilotos da categoria máxima iam a La Sarthe para tentar ganhar o clássico do Endurance Mundial. O Pironi foi alocado na equipe Alpine Renault com o modelo A442B, que tinha um para-brisa em plexiglass, que cobria praticamente todo o cockpit do piloto, só deixava a abertura para que ele e o Jean-Pierre Jousseau, que era o seu companheiro de equipe, saíssem do carro nos revezamentos e nos reabastecimentos, logicamente, quando havia necessidade dos pilotos trocarem. A Alpine e a Renault tinham um investimento maciço para ganhar 24 horas de Le Mans e, se ganhassem, estavam fora. Eles já estavam também depositando milhares de francos do programa Renault Turbo de Fórmula 1. Inscreveram, acho que, 3 carros, tinha 2 de escuderias particulares, ou eram 6 carros, não lembro bem a contagem, mas a equipe oficial de fábrica tinha 3 carros, o Alpine A443, que era um carro mais moderno, o A442A e o A442B, que se aproveitou das quebras dos outros 2 Alpine Renault e do Porsche, do Jürgen Barth, do Hurley Haywood e do Jack Hicks, para ganhar a prova. Então foi a grande consagração da carreira do Didier Pironi até aquela data, porque você levar o carro pela Champs-Élysées, passar sob o Arco do Triunfo, olha, é coisa para poucos. E poucos foram os pilotos de marcas francesas que tiveram esse privilégio. A Matracinca teve, as do passado, lógico, mas contemporaneamente, somente a Alpine, a Rondeau e a Peugeot, que venceria a prova 3 vezes entre os anos 90 e 2009. Peugeot que vai tentar vencer no centenário das 24 horas de Le Mans em 2023, tarefa bem difícil. Voltemos à carreira do Pironi, e ele acaba na equipe Tyrrell para a temporada de 79, apesar da retirada do patrocínio da Elf e do First National City. E ele vem como primeiro piloto, e quem chega para dividir a equipe com a saída do Depailler para Ligier é o Jean-Pierre Jarier. E era um ano que, apesar da falta de grana, a Tyrrell seguiu a tendência de todos os construtores da época, apresentou-se com um carro asa, e o Pironi fez 2 pódios na temporada de 79. Um em Zolder, no GP da Bélgica, e outro na chuva, em Watkins Glen, corrida ganha por Gilles Villeneuve. Ele e o Jarier terminaram empatados em pontos, e a Tyrrell foi 5ª colocada do Mundial de Construtores de 79. Mas a Tyrrell estava ficando pequena demais para o talento do Didier Pironi. E aí Guy Ligier se aproveita de um acidente de asa delta do Depailler e faz o convite para que o Pironi venha se juntar a Ligier na temporada de 1980. Para aquele ano, que foi o 3º ano completo do Pironi na Fórmula 1, a Ligier preparou uma evolução do JS11, que tinha sido o carro a ser batido no início daquela temporada, que venceu as 2 primeiras provas, que depois ganharia o Grande Prêmio da Espanha, mas que caiu muito na segunda metade do campeonato. Só que o Ligier JS11/15 tinha um grande problema estrutural. O carro tinha uma suspensão muito flexível, porque se lidava muito com a questão do efeito asa, e para isso você não conseguiria endurecer em demasia as suspensões. Foi um trabalho de engenharia de Robert Choulet, da Cera, mais Gerardo Carruge, mais Michel Bourgeon, que trabalharam no desenvolvimento desse carro. Ocorre que havia um outro problema além da flexibilidade da suspensão. As rodas do fabricante Gott, que o Ligier usava, eram muito frágeis. Isso colocava e expunha os pilotos Didier Pironi e Jacques Laffite a situações de risco. Lembro, por exemplo, de um episódio em que o Pironi fez um teste em Brands Hatch, um teste coletivo da temporada de 1980, onde estava todo mundo querendo quebrar o recorde da pista, e o Pironi sofreu um acidente em altíssima velocidade por conta de uma falha na roda e um furo de pneu, em consequência da falha da roda. E ele demoliu o Ligier. E ninguém entendeu como é que ele conseguiu sair vivo do carro. Ele saiu vivo do carro.
Impressionante como ele conseguiu sair vivo daquele carro, inteiramente destruído, né? E, enfim, a temporada foi razoável. O Pironi ganhou o Grande Prêmio da Bélgica em Zolder, mas alguns erros lhe cobraram a conta. Por exemplo, ele liderou Mônaco com grande facilidade, mas havia uma leve chuva caindo naquela corrida em 1980, em 18 de maio de 1980, e ele bateu no guardrail da curva do Cassino. Para quem pensa que só Ayrton Senna bate sozinho em Mônaco, Pironi também bateu e acabou quebrando a suspensão do carro e abandonando. Um outro erro foi uma queima de largada em Montreal, que podia, inclusive, ter levado a decisão do campeonato para a última etapa em Watkins Glen, se o Pironi não tivesse queimado a largada, porque quem ganha a prova é o Alan Jones, e o Alan Jones se consagra campeão mundial depois da quebra do carro do Nelson Piquet. O Pironi encerrou aquela temporada de 80 como quinto colocado e já com um contrato para a Ferrari, o que desagradou profundamente o Guy Ligier. E aquela vitória em Zolder que eu falei, que foi a primeira do Pironi na Fórmula 1, ela chamou a atenção do Enzo Ferrari. E o Enzo, já sabendo que o George Scheckter não ia ficar para a temporada de 81, rapidamente mandou um enviado à França, e esse enviado contactou o Didier Pironi, e o Pironi, na primeira visita a Maranello, cativou todo mundo, inclusive o Villeneuve, com quem, no primeiro ano, formou uma dupla até bastante amigável na Ferrari, que em 81 inaugurava o programa Turbo, o modelo 126, que começou com o sistema Turbo Complex da Brown Boveri, depois substituído por turbinas KKK. O Pironi, como o Villeneuve, tinha desempenhos muito bons em classificação, mas, logicamente, a fragilidade do equipamento cobrou a conta em várias provas. O Pironi era um piloto de um estilo muito duro de condução, bastante agressivo, que maltratava demais os freios do carro, e ele chegava ao ponto de irritar alguns colegas de profissão. Inclusive, a própria imprensa inglesa jocosamente chamava o Pironi de chicane imóvel na temporada de 81. E um piloto em especial demonstrou seu desagrado com o estilo de condução do Pironi várias vezes naquele ano, que foi o Nelson Piquet, que se sagraria campeão mundial em 1981. Não foi uma temporada boa, o Pironi fez um quarto lugar como melhor resultado, se não me engano, no Grande Prêmio de Mônaco, onde... E para 82, as esperanças eram que aquele projeto da 126 CK fosse revisto ou trocado por um carro mais eficiente, mais competitivo, e as esperanças foram grandes porque chegava da Fittipaldi o engenheiro britânico Harvey Postlethwaite. E o Postlethwaite, ele aplica no projeto da Ferrari 126 C2 as ideias que ele não pôde aplicar no Fittipaldi F8, porque na equipe brasileira não havia dinheiro. E o 126 C2 se mostrou o carro a ser batido de saída, muito embora houvesse a irregularidade costumeira, tanto do Pironi quanto do Villeneuve, que no começo do ano só lhes fez marcar um ponto com o Pironi, sexto colocado no Grande Prêmio do Brasil, depois que o Piquet e o Rosberg foram desclassificados. A temporada começou com muitas polêmicas, teve a desclassificação, que eu já mencionei, a Ferrari andando com o carro do Villeneuve com uma asa dupla em Long Beach, e essa desclassificação do Piquet e do Rosberg provoca um inédito boicote das equipes do bloco do Bernie Eccleston, que praticamente invalida o GP de San Marino, que seria o quarto do campeonato. Só que a Tyrrell furou o bloqueio para ter o mínimo de 14 carros para a corrida valer pelo campeonato. E aí, em 25 de abril de 82, acontece a ruptura da unidade entre Pironi e Villeneuve. Pironi e Villeneuve eram muito amigos, se respeitavam muito, brincavam muito um com o outro, faziam rachas saindo da França para Maranello para testarem. Os Carabinieri deviam ficar, nossa, irritadíssimos com aqueles dois malucos que esmerilhavam as Ferrari. Eles brincavam de puxar freio de mão um do outro, porque eles viajavam juntos. Era um clima de grande cordialidade, mas que aquela corrida de San Marino, 25 de abril de 82, tratou de quebrar. Por quê? Foi uma corrida onde os quatro carros das principais equipes da FISA, Renault e Ferrari, teriam que andar juntos a prova inteira para dar um espetáculo, digamos assim, entre aspas.
Só que o Prost quebrou, o Arnoux quebrou e só ficaram na pista Villeneuve e Pironi, com o Alboreto muito distante em terceiro lugar, sem a menor possibilidade de brigar contra os dois. E o que faz o Pironi? O Pironi ousa desafiar o Villeneuve, que achava, na cabeça do Villeneuve, ele era o primeiro piloto por já estar na Ferrari desde o final de 77. Ocorre que, segundo Mauro Forghieri contou, não havia uma hierarquia registrada na Ferrari. Na cabeça do Villeneuve, ele era o primeiro piloto, mas na do Pironi não tinha isso. Então o Pironi passou o Villeneuve na última volta, eles trocaram várias vezes de posição, inclusive antes que isso acontecesse. E o próprio Pironi admite e lembra que Villeneuve errou, o que permitiu a ele a possibilidade de fazer a ultrapassagem, e Pironi venceu efetivamente aquela corrida, deixando o Villeneuve com uma tromba desse tamanho. Desse tamanho. E aí as relações dos dois foram rompidas. E nunca foram desfeitas, porque em 8 de maio de 82 o Villeneuve morreu. Na tentativa de melhorar o tempo de Didier Pironi no treino do GP da Bélgica em Zolder. Olha que fardo pesado ficou, né, que mancha que ficou na trajetória da dupla, não digo nem do Pironi nem do Villeneuve, são dos dois, porque um estava querendo comer vivo o outro, né, fazer uma deglutição ao vivo. E o Villeneuve pagou um preço muito alto pela sua ousadia. O Pironi foi em frente por várias provas como o único piloto da Ferrari. Poderia ter ganho o GP de Mônaco se não fosse uma falha mecânica na última volta. Depois somou pontos importantes em Detroit. No Canadá acabou sendo abalroado pelo carro do Ricardo Paletti numa outra grande tragédia das muitas daquele ano de 82. E aí o Pironi vence o GP da Holanda, na estreia do Patrick Tambay como piloto da Ferrari. Marca pontos importantes em Paul Ricard, numa corrida que as Renault dominam, e também em Brands Hatch. Nessa altura do campeonato, o Didier Pironi, não lembro bem a ordem, mas acho que foi França depois da Inglaterra, se não me engano. Nessa altura do campeonato, o Pironi contava com 9 pontos de vantagem para o John Watson. E muitos não duvidavam de que aquele lourinho de 30 anos de idade chegaria, enfim, à glória máxima, que nenhum outro piloto francês tinha alcançado até então. A França, um país de tanta tradição no automobilismo, de tantos pilotos revelados, não tinha um campeão mundial de Fórmula 1 no seu currículo. O país criador da maior prova de endurance do planeta e sede da FIA, não tinha um piloto francês campeão. Então o Pironi, quando viu a vantagem para o John Watson ampliar para uma vitória, pelo menos, que ele tinha 2 no campeonato, o John Watson também, mas era um campeonato que ainda teria muitas corridas por decidir. E ele se viu numa condição cômoda, sólida, apesar de não ter mais o Villeneuve, e quem sabe contasse com o Patrick Tambay para tentar alcançar o título inédito. E aí chegamos ao Grande Prêmio da Alemanha. Naquele fim de semana, o Pironi fez o melhor tempo na sexta-feira, praticamente 1 segundo inteiro mais rápido que o Prost. Foi o piloto mais rápido das sessões de classificação. No sábado choveu. E para o sábado, ficou decidido num briefing entre o Pironi, o Mauro Forghieri e os técnicos da Goodyear, que o piloto francês faria os testes de desenvolvimento do pneu de chuva que a Goodyear apresentaria para o campeonato de 83. E sem nenhum sentido de preservação, o Pironi era absurdamente mais rápido que todo mundo, naquelas condições extremas de chuva, e Hockenheim, que tinha muitas árvores margeando o traçado, especialmente na parte da floresta, não na parte do estádio, a água demorava a se dissipar naquela pista. E em dado momento do treino livre, o Didier Pironi se deparou com um carro lento, que foi identificado primeiro como sendo a Williams do Derek Daly. E ele movimentou a sua Ferrari no aguaceiro para evitar o carro do Daly. Só que à frente dele surgiu, na cortina de água,
um outro carro ainda mais lento, que era a Renault do Prost. E o Pironi não conseguiu evitar o contato. E foi um acidente brutal. Inacreditável como o Pironi conseguiu sobreviver, porque o sentido de autopreservação do Dr. Sid Watkins, que deve ter pensado, meu Deus, outra tragédia, igual do Villeneuve ou igual do Paletti, não. E os pilotos ficaram horrorizados com o estado em que ficou a Ferrari, especialmente o Piquet, que foi retirar o capacete do Pironi, para que o piloto respirasse. Múltiplas fraturas nas pernas, e Sid Watkins fez o mínimo possível que estava ao seu alcance para salvar as pernas do piloto, que foi transportado para o hospital em Heidelberg e depois evacuado para a França para ser operado pelo Dr. Émile Letournel, o grande ortopedista francês responsável pela recuperação de vários esportistas, entre eles Patrick Depailler também, Johnny Cecotto, tantos outros. O Dr. Letournel implantou 58 placas e parafusos nas duas pernas de Didier Pironi, que viu a sua carreira de Fórmula 1 encerrada abruptamente com apenas 70 GPs disputados, 3 vitórias apenas também, e um gosto amargo por estar na liderança do campeonato e só tê-la perdido quando quer que o Rosberg vence o GP da Suíça em Dijon-Prenois e emplaca para ser campeão mundial de Fórmula 1 de 82. Pironi foi vice por 5 pontos, empatado com o norte-irlandês John Watson, então da McLaren. Foi brutal a saída de Didier Pironi da Fórmula 1. E o pior é que ele ainda ficaria por 3 anos, ele já casado com Catherine Gu e pai de Didier e Gilles. Olhem o nome dos gêmeos, Gilles e Didier Pironi Júnior. Ele teve que andar com auxílio de muletas, de bengalas, e ensaiou um retorno à Fórmula 1 em 86. Só que tinha um detalhe: o seguro não ia cobrir em caso de um novo acidente. O seguro não previa a cobertura em caso de uma nova batida. O Pironi andou com a AGS em Paul Ricard, andou com a Ligier de Dijon-Prenois, e há quem diga que, apesar do estado físico ainda precário, que o Pironi fez tempos extraordinários ao volante do Ligier JS 27, que correra o campeonato de 86. E aí, o Pironi aplaca a sua paixão pela velocidade, né? Alivia a ausência da Fórmula 1, indo para um outro tipo de competição igualmente veloz, as provas de offshore. Para quem não sabe, provas de offshore são corridas de barcos com motores super potentes, disputadas em mar aberto, corridas praticamente de endurance, em que você fazia distâncias longuíssimas, os barcos lotados de combustível e conduzidos por de 2 a 3 tripulantes. Um brasileiro, Wallace France, foi campeão mundial da modalidade nos anos 1970 e o Pironi perseguia esse campeonato mundial, competindo com o Bernard Giroux, que era jornalista, e um amigo pessoal, Jean-Claude Guénard. A lancha do Pironi era batizada Colibri 4, e com ela eles foram disputar a prova chamada Needles Trophy, num circuito montado na ilha de White, a famosa ilha conhecida pelos festivais de rock, entre eles o do ano de 1970, onde tocaram The Who, onde tocou Jimi Hendrix, onde o The Doors fez sua última apresentação ao vivo, onde Gilberto Gil cantou, onde Supertramp e o Emerson Lake and Palmer estrearam. Muito bem, uma interferência marinha de um enorme petroleiro que passara por ali, no local da Needles Trophy, provocou uma onda muito grande. E o Colibri foi pego pelo contrapé nessa onda enorme. O barco virou quando estava a 200 km por hora. E numa capotagem marinha, por incrível que pareça, a água adquire a consistência semelhante à do asfalto em altas velocidades. E aí não foi possível evitar que Didier Pironi, o Jean-Claude Guénard e o Bernard Gu acabassem falecendo
Pironi tinha apenas 35 anos de idade. Vejam vocês, todas as vezes que Pironi tentou ou esteve com a possibilidade ao seu alcance de ser campeão mundial, ele não alcançou o seu objetivo. Uma pena. Uma pena que uma vida de amor ao esporte, amor à velocidade, tenha sido tão brutalmente ceifada como aconteceu numa prova de offshore, numa prova de lanchas. Inclusive, pelo que me disseram, parece que essas competições já nem existem mais. Hoje só existe o Mundial da UEM Powerboats, que são provas disputadas em raias fechadas, em baías ou em lagoas. Esses barcos são de casco aerodinâmico e só tem um tripulante. Essas lanchas grandes, que inclusive já houve até campeonato brasileiro, para quem não se lembra, até o infame Ike Batista tinham desses barcos. Essas provas de powerboat de offshore acabariam extintas. É isso, o A Mil por Hora volta com mais TBT na próxima quinta-feira. Tchau, tchau!